Oi, gente, tudo bem? Eu sou Iago, professor de literatura de vocês, e hoje a gente está aqui para conversar mais um pouquinho sobre essas tendências realistas aí que a gente está vendo na literatura, tá? Semana passada falamos bastante sobre o caso de Portugal, a questão Coimbra, realismo e naturalismo, e hoje a gente vai falar sobre a literatura brasileira, sobre como tudo isso acontece dentro da nossa querida literatura brasileira, tá? Então a aula de hoje vai falar sobre três movimentos que acontecem, três correntes, né, literárias que aconteceram no mesmo momento, certo? Que é o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, tá? É interessante, gente, porque o parnasianismo é um movimento que só aconteceu na França e no Brasil. Não aconteceu em mais lugar nenhum do mundo, assim, com essas características, certo? Porque o do Brasil teve seus ídolos, né? Os poetas tinham ídolos, tinham como ídolos os poetas franceses. Então, por isso as características são tão próximas, tá? Então, a gente fala desse caso especificamente na literatura brasileira, porque não ocorreu na literatura portuguesa, assim, de uma forma mais intensa, tá? Então, vamos lá. Aqui novamente a gente tem nossa belíssima linha do tempo para a gente entender como as coisas estavam acontecendo. A gente está saindo agora do romantismo, certo? Que é ali de 36 a 1880, certo? E entrando nessa nova fase realista, certo? Que acontecem esses três movimentos juntos, em paralelo, de uma forma muito significativa. Porque lembra que eu falei que a diferença entre o realismo e o naturalismo ela é bem sutil, ela é bem pouca? Em Portugal, muitos dos autores escreviam textos tanto realistas quanto naturalistas, por isso que eu nem destaquei, dei uma ênfase especial. Aqui no Brasil não, nós vamos ter autores que só se dedicam ao realismo e autores que só se dedicam ao naturalismo, tá? A gente vai ter essa divisão mais acentuada, digamos assim, tá? Então vamos lá. E esses movimentos vão acontecer mais ou menos nessa época, na década de 80 até o começo da década de 90 do século 19, tá? De 1880 até 1893. É que, gente, dependendo do autor, muda um pouco as datas, tá? Eu tô me baseando principalmente pelo Antônio Cândido, tá? Que é um grande crítico da literatura brasileira, e ele usa essas datas porque ele pega algumas obras específicas que iniciam os movimentos. Por isso que às vezes a data pode variar entre um ano ou outro, mas primordialmente é nessa década em que acontece o maior boom a maior tem essa grande intensidade de produção dessas obras, sabe? Onde acontece de maior forma. Porque, na realidade, gente, essas tendências realistas, elas se estendem por um bom tempo, até começos do século XX, você ainda tinha essas tendências realistas muito fortes, tá? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho mais. O realismo no Brasil, gente, aconteceu igual o realismo em Portugal, tá? Não teve aquela briga da canção Coimbra, mas o que eu tô falando é que as tendências literárias eram as mesmas, essa ideia da denúncia social, essa visão de um mundo mais realista, certo? Tudo isso é igual, são os mesmos, a gente fala, eram os mesmos expedientes, aconteceu do mesmo jeitinho, todos os fatores extraliterários que impulsionavam esse momento, ou seja, as ideias filosóficas, as ideias cientificistas, porque vocês sabem, né, que eu estava falando na aula passada, o realismo é uma tendência a se aproximar mais da literatura da ciência, do científico, então eles se preocupavam realmente como eu falei, esse pensamento científico tem um método analítico para você escrever literatura, sabe? Uma literatura que quer analisar a sociedade, denunciar coisas, melhorar a realidade. Não é uma literatura cheia de idealismo como era a literatura romântica, tá? É uma que quer ver uma mudança social. Eles querem fazer as coisas acontecerem e que essa mudança realmente seja positiva para eles, né? Então, vamos lá. Ela vai ser mais realista, em oposição ao idealismo romântico, muito bem. E aqui eu trouxe duas coisas que eu acho mais fáceis de serem explicadas, duas outras características do realismo que eu acho mais fáceis de serem vistas, que eu acho que são mais fáceis de serem vistas, perdão, português aí, são mais fáceis de serem vistas dentro da literatura brasileira, tá? Primeiro, essa característica psicológica que é atribuída aos personagens, porque você vai passar a. Como você vai denunciar a sociedade, você vai ter que falar mais com maior clareza, com maior riqueza de detalhes nas personagens em si, porque o que importa aqui não é necessariamente toda a trama da história e tal, porque geralmente nos enredos realistas são histórias simples que acontecem, mas é justamente dentro dessas histórias simples que você vai ver
como que tal personagem age, como que tal personagem pensa, como que a relação entre uma personagem e outra é estabelecida. E é isso que dá essa densidade do realismo, essa densidade crítica que a gente fala, sabe? Deixa ele bem crítico, bem bacana de você ler, certo? Esse é um dos meus movimentos preferidos, tá? O realismo no Brasil, realismo, principalmente naturalismo, são minhas escolas literárias, assim, são das que eu tenho mais gosto. Eu também gosto muito eu gosto de todas, né, pra falar a verdade, mas o naturalismo tem um espacinho especial no meu coração. Então vamos lá, você vai ter essas características psicológicas, certo? Que você não tinha tanto no romantismo, porque o que importava realmente no romantismo era, não tô falando desse romantismo mais crítico ao modo do Alencar, que eu já tinha mencionado com vocês, mas eu tô pensando nesse romantismo mais de folhetim, lembra que eu falei que era para vender, ou seja, tinha que ser aquela história romântica, doce, nananã, em que você não aprofundava muito nas personagens, certo? Eram personagens mais planos, certo? Aqui no realismo você vai ter personagens mais que a gente fala redondos, sabe? Que tem características mais completas, você conhece melhor, você consegue identificar certos traços nele, porque aqui principalmente você vai ter a criação de personagens tipo. Nossa, professor, o que é isso? São a representação literária dos tipos sociais. Como assim? Você vai ter, por exemplo, a prostituta, que vai ser aquela mulher, que vai ter suas características elencadas, que vai se vestir de um jeito provocante, que vai sempre se insinuar sexualmente para os homens, que vai usar uma maquiagem mais chamativa. É esse tipo social que a gente fala. Tá? É uma figura que eles inventam na literatura e que ela você consegue facilmente remeter a vários outros tipos. Você vai ter o português, por exemplo, que é aquele cara que veio para o Brasil para ganhar dinheiro, é dono de algum comércio, que juntou muito capital, que tem família e tal, ou seja, vai ser um tipo social criado. Vai ser uma figura literária que eles criam, uma personagem, que tem características que são comuns, e esse mesmo tipo vai se repetir em vários romances. Daí em cada um ele vai ter um nome diferente, né? Porque é o mesmo tipo social que nós estamos falando, que vai entrar ali como uma forma de denúncia, certo? Porque você vai ter, por exemplo, as mulheres beatas, aquelas que são casadas há tantos anos, têm família, frequentam a igreja, vão frequentemente à igreja, ou o que nunca casaram, mas frequentam muito a igreja, que tem um nome exalar pela família, tem essa coisa da moral, de tipo, tem de me vestir recatada, não posso ser vista andando com homens. Essa personagem, sabe, que se você imagina, se você para pensar nessas características, você já pensa em umas 30 que você ouviu falar. Isso é um personagem tipo, tá? Que vem daquela ideia de estereótipo, sabe? Falar, mas daí você tá estereotipando esse tipo de gente. É desse tipo de coisa que eu tô falando, sabe? De você criar um personagem com características bem marcantes e que são facilmente identificadas, certo? E esse é o principal foco do realismo nesse momento, fazer essa, principalmente no Brasil, né? No caso que a gente está falando, também acontecia em Portugal, mas é que aqui na literatura brasileira eu particularmente acho mais interessante porque é mais fácil da gente reconhecer, certo? Porque lá em Portugal você vai ter o personagem tipo aristocrata, o tipo, que são coisas que muitas vezes não fazem sentido pra gente, né? Mas aqui você imagina esses três tipos sociais que eu já falei, você já consegue imaginar. Você consegue imaginar várias pessoas que você conhece que muitas vezes são até discriminados por ser dessa forma, certo? Porque o estereótipo também tem seu lado negativo. Só que o estereótipo, dentro dessa literatura realista, visa a denúncia social, visa falar sobre a realidade dessa pessoa. Por isso que tem uma certa densidade psicológica na caracterização de determinadas personagens. Não são todas também, tá, gente? Mas algumas sim. Então vamos lá. Falei novamente sobre essas características do realismo e do naturalismo, e como eu falei, essa criação dos personagens tipo em que você vai mais a fundo vai até no naturalismo, porque como eu falei, o naturalismo vai mais fundo na crítica, ele pega casos mais tidos como tabu, digamos assim, sabe? Casos mais complicados de se lidar socialmente e vai explorar essa temática porque eles querem realmente chocar a sociedade. E lembrando, gente, isso aqui são todos movimentos literários que se opõem ao romantismo. Então, aquela visão de mundo idealizada é para romper com isso, tá? Para ter uma outra coisa, para fazer outro tipo de literatura. Certo? São correntes literárias que se opõem ao romantismo, correntes antirromânticas, realismo, naturalismo e parnasianismo, tá? Então vamos lá. Temos essas características do realismo, certo? Que também são vistas no
naturalismo. Esqueci de falar. O romance que abre o realismo no Brasil é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1880, tá? Do Machado de Assis, nosso querido Machado de Assis. Então vamos ver um pouquinho sobre ele, gente. Porque o realismo no Brasil, gente, é Machado de Assis, não tem como, não tem outro. Ele foi o nosso melhor autor realista, se não o melhor, um dos melhores autores da literatura brasileira, tá? Quase que eu falei portuguesa, mas ele é do Brasil, tá? Da literatura brasileira. Ele foi um cara simplesmente incrível, 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 incrível. Ele escreveu tanto romance, ele escreveu até um pouco de poesia, mas ainda era poesia romântica. Interessante, a gente não teve poesia realista no Brasil. A gente teve em Portugal, com Cesário Verde e toda aquela galera. No Brasil não ocorreu, tá? Não houve poesia realista aqui. A gente teve romances, contos, crônicas, que o Machado escreveu muito bem. O teatro no Brasil, gente, vai caindo. O teatro romântico, lembra que falei que tinham até alguns autores interessantes, mas que não teve muita coisa nova, assim, certo? Mas teve uma produção muito intensa de teatro nessa época do Brasil, na época do romantismo. É que, como eu falei que não teve coisa nova, é que não inventaram um jeito novo de fazer teatro, sabe? Era o mesmo jeito de sempre, certo? Aquele drama burguês que eu já falei para vocês, aquela reprodução da comédia, da comédia e da tragédia clássica, aquela coisa de sempre, né? Não teve nada novo. Só que no realismo, nessa fase, né, já do final do século XIX, começa a cair o teatro no Brasil, começa a não ter tantos autores relevantes, nem nada muito interessante, tá? Mas o Machado escreveu principalmente crítica teatral e crítica a textos literários que são incríveis. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui na primeira prateleira, lá, a primeira de cima da minha estante, aqueles livros verdes fazem parte de uma coleção que eu ganhei de livros do Machado. Então, aquele ali são vários romances do Machado, vários textos críticos, tem cartas dele, várias coisas. Meu sonho é completar essa coleção, mas são livros muito caros. Eu ganhei mesmo, né, que a pessoa já estava se desfazendo, são livros tão bem velhos, assim, mas aquilo ali, gente, só livro verde são livros do Machado. Para vocês entenderem como ele é um cara incrível, sabe? Que escreveu realmente muita coisa. E que ele que fez uma verdadeira revolução na literatura brasileira, porque ele é o primeiro a conseguir realmente adequar a literatura a como era a realidade brasileira, sabe? Porque a gente sempre teve esse problema de como nós somos colônia, a gente tem. Somos não, né? Deus me livre. Nós éramos colônia, fomos descobertos, entre várias aspas, por Portugal. Essa ideia de que nós somos dependentes deles prevaleceu por muitos séculos, sabe? E ainda assim, se você vai lá para Portugal, eles ainda acabam falando, como andam as coisas lá na colônia, sabe? Eles ainda têm essa ideia, ainda têm essa imagem do Brasil como um país dependente de Portugal, sendo que já não é mais há muito tempo, né? Então vamos lá. Mas ele foi o primeiro a conseguir realmente adequar a nossa literatura à nossa realidade mesmo, assim. Porque ainda o romantismo, que se queria mais independente, o arcadismo, que foi essa primeira tentativa de ser bem separadinho de Portugal, ainda não tinham conseguido de verdade. Ainda tinha muito de tipo assim, lá na Europa eles estão fazendo assim, vamos tentar fazer aqui no Brasil. O Machado não, ele é o primeiro a resolver todos os problemas que a gente tinha da literatura e conseguir se desprender mesmo dessa ideia de a literatura na Europa é assim, sabe? O Machado é incrível, gente. Ele é incrível, incrível, incrível. Leia o Machado de Assis. Ele tem muitos contos, gente, super legais. Tem a Cartomante, que é o meu conto preferido dele. Preferido. A Cartomante é muito bom. Tem A Causa Secreta, que também, nossa, é um conto assim que dá arrepio. Você vai conseguir ver a densidade de como é o realismo. Tem acho que é a Missa do Galo, ou Uns Braços, não vou lembrar exatamente o nome, mas é muito. Tem a Igreja do Diabo, que é outro conto muito bom. Gente, o Machado só tem contos incríveis, é muito, muito, muito bom. Tá, tudo que ele escreveu, gente, foi incrível. Ele teve essa primeira fase, que era mais ligada a ideias do romantismo, ele ainda estava acertando a mão na escrita, tá? Não conseguia escrever tão bem assim, desse jeito. Mas são livros que ainda tem aquela coisa do romântico, do final romântico, parecido muito com o estilo que o Alencar escreve, sabe? Mas já tem uma segunda fase dele, que é a partir do Memórias Póstumas, em que ele entra de verdade no realismo. Daí você vai ter Memórias Póstumas, vai ter aquele famosíssimo que todo mundo fala, né? O Dom Casmurro, que a galera sempre fica, traiu ou não traiu o Bentinho? Sendo que, na verdade, o que importa é o modo como a trama é construída, porque ele põe um narrador em primeira pessoa, que não é confiável, e que vai contar a versão dele da história e que diversas vezes fica mudando de assunto para você ficar meio perdido,
porque no meio da narrativa em que ele já tá falando dele com a Capitu se casando, ele bota uma história de um moleque que ele trocava. Então, gente, tem que ficar atento quando eu falei Machado, tá? Ele é um cara muito ardiloso. E os narradores machadianos são, assim, incríveis. O Brás Cubas, mano, é um defunto autor. E o cara já tá morto e decide contar a história da vida dele, sabe? É incrível, gente, é incrível. E o Dom Casmurro também tem a mesma vibe, porque é um cara que já tá mais velho e quer tentar atar as pontas da vida para ver onde ele se perdeu no meio dessa narrativa. O Machado é incrível, gente. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E leiam Machado de Assis. Se não forem ler esses romances, né, que são um pouco mais longos, ainda que Dom Casmurro eu gosto bastante, porque tem capítulos curtinhos. Gente, eu amo coisa com capítulo curto, que daí você vai lendo, né, lê. Tem só 2 páginas, vou ler. Daí o próximo, tem uma página só, vou ler. Daí quando você vê, você leu 50 páginas, né, eu sou meio assim. Mas o que importa, principalmente, dos livros do Machado é a análise social que ele faz, certo? Ele vai olhar para determinadas características que regem as pessoas. Ficou estranha essa frase, mas de determinadas características de determinadas pessoas, a partir das relações humanas, ele vai vendo, ele vai estudando, né, ao longo da escrita dele, a forma como as pessoas vão tramando as relações delas, certo? E como tudo isso se constitui tanto num dilema moral para elas, um dilema psicológico interior, quanto um dilema moral, porque mexe com a forma como ela se põe na sociedade, ou seja, todas as personagens dele, todos os romances dele, salvo engano, são ambientados no Rio de Janeiro. Então, realmente, o lugar não importa muito. Ai, gente, um conto dele que é assim de arrepiar. Pai contra mãe. Nossa, como esse conto é maravilhoso. Se vocês lerem, assim, gente, até arrepia. Mas, enfim, você percebe a partir desse conto, que é bem curtinho, que a descrição do ambiente não importa muito, ela é mais direta, certo? O ambiente não importa, o que importa realmente são as relações sociais que estão sendo tratadas ali naquele momento. Como as pessoas vão lidando umas com as outras, como um vai enganando o outro, certo? Como a história vai se dando. E é uma trama simples, certo? É a relação da vida das pessoas, mas não tem relação com como a história vai, mas o modo como as pessoas vão se portando dentro daquela história, tá? Como eu falei, porque nisso você conhece o interior dessas pessoas, o psicológico delas, e como isso afeta também a imagem moral que elas têm, como elas se impõem na sociedade, tal, gente. Mas vamos lá, né? Já falei bastante, já puxei bastante o saco do Machado e vamos lá. O próximo que eu vou falar para vocês é o Aloysio de Azevedo, que é nosso querido autor naturalista. Inclusive, ele abre o naturalista, acho que foi ótimo, né? Ele abre o naturalismo com o seu livro O Mulato, de 1881. Mas a maior obra dele, a mais importante, na verdade, que eu posso citar, se não da literatura brasileira, da corrente naturalista, é O Curtiço. Gente, esse livro é incrível. E tem um espaço muito especial no meu coração, porque foi quando eu li esse livro que eu senti que eu deveria fazer letras. Porque é simplesmente perfeito e simplesmente incrível a forma como ele consegue. Ele conta a história de um cortiço, que é, sabe, tipo a Vila do Chaves? Um cortiço é mais ou menos aquilo ali. São várias casas, só que, obviamente, né, o cortiço ele é feito com casas muito mais amontoadas e tal. Mas imagina a Vila do Chaves, só que com muito mais casas e com pessoas com bem menos dinheiro, assim, do que eles ali, certo? Porque o cortiço era uma habitação muito barata, em que as pessoas que não tinham condições financeiras iam para lá e se formavam nos grandes centros urbanos, certo? Ou seja, então, no meio do Rio de Janeiro, você imagina um amontoado de casas, um amontoado de pequenas casas dentro de uma pequena vilinha, assim, uma coisa assim, que é muito difícil a gente conceber. Mas, enfim, tem esse episódio do Curtiço e esse livro dele, o Curtiço, em que ele só vai contar a história de como acontecem as coisas lá. A vida do Curtiço, como ele surge, os arredores, quem vive ali, como são as pessoas que moram, as histórias delas, e a partir daí que você vai conhecendo, certo? Que é simplesmente incrível. Cada personagem tipo que ele cria tem uma essência própria. É maravilhoso a forma como ele traz ali coisas que são muito pesadas para a nossa história. Tem em português, tem. Nossa, ele fala até sobre relações homossexuais dentro do Curtiço. São coisas super. Ele fala de um jeito muito crítico, um jeito muito. Ai, gente, é perfeito. Não tem nem palavras para descrever o quanto Curtiço é um livro bom, certo?
E ali é muito interessante porque vai operar uma coisa chamada determinismo, que foi uma coisa muito decisiva, foi uma corrente filosófica muito decisiva para o naturalismo brasileiro, porque eles acreditavam que se você é um ser humano que nasce em determinado lugar, fica debaixo de determinado sol, lida com determinadas pessoas, você vai estar fadado a ser daquele jeito. Então, pensa no cortiço. Ele dizia para o pensamento daquela época, aquelas pessoas que moravam naquele cortiço, que viviam naquele ambiente, comiam daquela comida, tinham aquele tipo de educação, viviam naquele espaço, lidavam com aquelas pessoas, estavam fadadas a ser daquele jeito. Ou seja, você acreditava que o ser humano que é pobre vai continuar sendo pobre o resto da vida, porque ele vai ter determinado tipo de comportamento, determinado tipo de educação, ficar em determinado tipo de lugar que vai fazer com que ele seja sempre daquela forma. É o determinismo social que a gente fala, que imperava naquele momento. E, obviamente, né, hoje em dia a gente já não acredita nisso, porque a gente vê que, de uma certa forma, não são só fatores externos que condicionam o seu modo de ser, certo? Você pode, ainda que morando num lugar pobre, com pouco acesso à educação, com pouco acesso a outras coisas, você consiga sair daquele lugar, conseguir uma educação melhor, certo? Então a gente percebe que esse determinismo não é válido enquanto ciência para se estudar a realidade, mas imperava muito bem na literatura desse período, e é a partir dele que ele fazia esse tipo de denúncia social, certo? E é muito interessante porque o Curtiço acaba de uma forma muito trágica. Muito trágica. A cena final do Curtiço, gente, é de arrepiar. E é um contraste muito forte com o romantismo, em que tudo acabava bem, tudo acabava lindo, maravilhoso, tá? Então vamos lá, gente, que eu acho que eu já passei da minha hora já, mas vamos lá. Aqui a gente vai falar rapidinho sobre o parnasianismo, que não é assim tão interessante. Eu particularmente não curto tanto, mas acontece que foi o seguinte, foi um dos movimentos antirromânticos, só que ele também era um pouco antirrealista, assim. Inclusive, os poetas parnasianos eram muito criticados. Foi um movimento em que só aconteceu poesia, tá? E ele se opunha ao excesso de sentimentalismo romântico. Ele falava assim: ah, não, mano, os românticos são muito sentimentais, não dá. Só que eles também não gostavam de falar de temas sociais, como os realistas. Eles tinham um lema, que era a arte pela arte, certo? Ou seja, como assim, professor? Eles queriam voltar às ideias dos clássicos, lembra que eu falei? Essas correntes antirromânticas vão retomar as ideias dos clássicos. O naturalismo e o realismo, a ideia de reproduzir a sociedade, de mimese, tá? E o parnasianismo de todos os demais, voltar a temas mitológicos, ao rigor da forma. Eles tinham um modo de escrever muito certinho, que a gente vai falar que é uma poesia escultural, parece uma escultura mesmo, certo? Eles escolhiam muito bem, a métrica dos versos era perfeita, volta a todas essas ideias neoclássicas, tá? Vai ter esse rigor da forma muito grande. Inclusive, gente, parnasianismo vem do Monte Parnaso, ou Parnasso, que é uma montanha lá no centro da Grécia, em que, segundo a mitologia, morava lá o deus Apolo e as musas, e Apolo é o deus da música, da arte, da poesia. Então, tá ligado a isso. Eles quererem buscar inspiração nessas ambientações gregas, certo? Nessa mitologia, nessa cultura grega, para poder voltar a fazer a arte deles, certo? Longe do sentimentalismo romântico e também distante dos temas sociais. Somente a arte sendo valorizada. Então eles escreviam sonetos, acho que é do Olavo Bilac, que é sobre um vaso chinês. Falavam sobre arte, falavam sobre temas artísticos, coisas belas, não falavam sobre sentimentos e nem sobre a realidade, certo? É arte pela arte. Inclusive, era muito interessante porque a gente fala que esse período da literatura era o poeta que escrevia poesia com o dicionário do lado, porque eles pegavam cada palavra, eles gostavam da gramática, gente, assim, a gramática pura, escrever a sintaxe certinha, tudo assim, insuportavelmente certo, e deles pegava aquela palavra que você nunca ouviu na sua vida, você fala, mano, isso daqui não é nem português. E você abre o Google, digita a palavra, é português, assim, sabe? É umas coisas assim absurdas. Eles escreviam poesia com o dicionário do lado para buscar aquela palavra, para chegar àquele momento, certo? É uma poesia muito escultural, é muito parecida, é uma aproximação muito com a escultura mesmo, certo? De você fazer um molde, uma poesia assim, certo? Então eles faziam muitos sonetos, versos alexandrinos, né, que são os com 12 sílabas poéticas, é muito interessante, tá? Os decassílabos também, tá? Então aqui os principais são o Alberto de Oliveira, o Raimundo Correia e o Olavo Bilac, tá? Que é o nosso queridinho Olavo Bilac, super famoso, tá?
Então, gente, é isso aí. Esses são os parnasianos mais importantes. Para entender parnasianismo, a gente tem que realmente pegar os poemas e analisar. E aqui eu não vou ter tempo de fazer isso com vocês, tá? Fica uma tarefa aí para Karina quando ela puder chegar nesses poemas com vocês, tá? Mas, então, gente, muito obrigado pela aula de hoje. Deixo vocês aqui com os nossos queridos poetinhas parnasianos e até a próxima.